Hello people, meu nome é Juliana Sorrentino, esse é o primeiro vídeo de um projeto que eu estou chamando de No Brain, No Gain. A ideia desse projeto é dar algum direcionamento para pequenos empreendedores que estão começando negócios agora e não têm muito conhecimento sobre gestão financeira, de marketing, de RH. Normalmente, um empreendedor começa um negócio sabendo uma ou duas dessas coisas e as outras acabam afetando bastante no resultado final. Então, a ideia é que a gente possa usar a cabeça para gerir todas essas frentes e ter lucro no negócio, conseguir tomar a decisão relacionada a todas essas disciplinas que compõem um empreendimento, tá? Então, esse primeiro vídeo a gente vai falar do fluxo de caixa. Qual é a minha experiência com fluxo de caixa, né? Bom, a minha experiência vem do marketing. Eu sempre trabalhei em grandes empresas na área de marketing. Vou chegar em algum momento a falar de marketing também. Mas com relação a fluxo de caixa, o meu marido tem um restaurante há 2 anos, 3 anos já. E esse restaurante nunca teve controle de fluxo de caixa. E chegou num ponto em que a gente está tendo sequencialmente muito mais prejuízo do que lucro, está cheio de empréstimos, e a gente começou a estudar sobre como controlar esse dinheiro, saber para onde esse dinheiro está indo e organizar as contas para que o negócio dê resultado, porque a gente tem um restaurante que de fato é muito bom, a gente recebe muitos elogios relacionados à comida e ao atendimento, mas a gente não consegue fazer o negócio rampar. E aí a gente descobriu que o controle financeiro é a primeira coisa que a gente devia ter feito sempre. E aí eu vou compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu nesses últimos tempos, tá? Então vamos lá. Durante a apresentação eu vou falar rapidamente sobre por que é importante fazer um fluxo de caixa. Depois a gente já vai para a parte prática, eu vou apresentar a estrutura da planilha que fui eu que desenvolvi. Claro, usando algumas outras referências, eu desenvolvi para a nossa necessidade. Aí a gente vai fazer o passo a passo do registro de valores na planilha e depois a gente vai passar pelas análises do que tipo de informação esse fluxo de caixa traz para a gente, tá bom? Que é essa a principal parte. Todo o controle é feito para que a gente possa olhar e tomar alguma decisão com base no que os números estão dizendo para a gente. Se a gente só registrar e não olhar para isso com intenção de fazer alguma coisa diferente, a gente nunca vai ver valor em fazer esse fluxo, tá? Então, por que é importante fazer? Primeiro, controle. Eu vejo muitos empreendedores falando que o negócio fatura, as pessoas elogiam o produto e o lucro escorre pelas mãos. Não sei para onde vai, não sei o que está acontecendo. Então, saber exatamente para onde está indo cada centavo do dinheiro que entra é super importante, porque se não está dando lucro, alguma coisa ali tem que ser modificada. Então, ter o controle de para onde está indo é o ponto inicial. Vou dar um exemplo. Se você gasta uma pequena parte do seu faturamento com marketing e você gasta uma grande parte com fornecedores, e aí você quer fazer custos, você não consegue, acha que não consegue reduzir fornecedores, você faz um mega esforço para de investir em marketing. Vamos supor que marketing representa 3% do seu faturamento. Você parar não vai fazer muita diferença, entendeu? Mas se você conseguisse reduzir 5% dos seus fornecedores, já seria um valor muito maior do que você gastava em marketing. Tá? Então, saber qual a parcela do seu dinheiro que vai para cada coisa é importante para que você possa saber o que de fato faz diferença no final das contas, né? Sobre antecipação, eu não sei até hoje como na frutaria o Rafa viveu sem fazer antecipação, entender os gastos, as despesas e as entradas dos dias seguintes. Ele vivia um dia de cada vez, tipo, rezando para que entrasse um dinheiro na conta para que ele pudesse pagar os boletos do dia. Aí ele ficava feliz que tinha um saldo positivo, aí caía um boletão lá que ele não estava esperando, mas assim, ele tinha os dados desse boleto, entendeu? Faltava ele organizar num calendário. Então, essa antecipação é muito importante para que você não seja pego de surpresa e principalmente para ir para o terceiro ponto, que é você se planejar. Se você sabe que vai cair um boleto alto na semana seguinte, você sabe que você não vai ter dinheiro em caixa, ou você renegocia esse pagamento,
ou você dá um jeito de ter uma entrada maior de dinheiro, dá uma meta mais alta para os seus funcionários, faz alguma coisa para conseguir chegar naquele dia e ter o dinheiro para pagar, entendeu? Então, você se antecipar serve para que você possa se planejar, tá? Vou então para a planilha, vou apresentar primeiro ela geral aqui. Então, a gente tem uma planilha com abas, que cada aba representa um mês, de janeiro a dezembro, aqui começando em janeiro. E a gente tem um resumo que é o valor geral do mês, a soma, né, dos meses do ano inteiro. Então, como está descrito aqui no material, a aba do mês dá para a gente uma visão diária dentro desse mês e a aba do ano dá a visão mensal dentro desse ano, tá? Falando agora dos campos, né? As entradas são os valores em dinheiro. Deixa eu aqui. Bom, as entradas são os valores em dinheiro que entram na sua conta. Isso aqui não é o seu faturamento do dia, tá? Muita gente tem negociações com cartão de crédito e débito, por exemplo, que recebem uma semana depois, 30 dias depois. Então, o iFood, por exemplo, que é o caso do restaurante, cai uma vez por semana. Então, aqui a gente está falando do dinheiro que entrou na conta, não é faturamento, tá? É dinheiro em caixa. As saídas a gente divide em despesas variáveis, que são despesas relacionadas ao quanto você vende. Então, se eu vender mais no restaurante, eu preciso comprar mais para repor o meu estoque. O valor de fornecedor está diretamente relacionado ao quanto eu vender. Impostos e taxas também, porque é um percentual do meu faturamento. Bônus dos funcionários é um percentual do faturamento. Tudo que que conforme meu faturamento cresce também, a gente coloca aqui. No nosso caso, eu acabei colocando aqui em variáveis também manutenção e compra de equipamento. Isso não está diretamente relacionado com o faturamento, mas é um valor que eu não sei quando acontece, entendeu? Às vezes quebra um equipamento, a gente tem que comprar outro, fazer uma manutenção. Então eu coloquei aqui no valor variável porque é algo que acontece de surpresa, é algo que eu não consigo me antecipar. Com relação a despesas fixas, eu já tenho alguns valores aqui. Que eu coloquei de exemplo, são valores que eu sei a data em que vai cair, eu sei mais ou menos o valor. Água e luz pode ser que varie um pouco de acordo com o faturamento, mas eu sei no dia que cai mais ou menos qual que é. Todo mês cai a mesma coisa e eu consigo me planejar para esses valores. Então aqui são os valores que eu já sei que vão cair, são as despesas fixas, tá? Tudo pode variar de acordo com o seu negócio, eu não sei se o seu negócio tem os mesmos tipos de investimento, de despesas, mas eu deixei aqui alguns exemplos usando principalmente o caso do restaurante, tá bom? Então, aqui falamos das entradas, é o dinheiro que entra na conta, as despesas variáveis e as despesas fixas. Logo acima, a gente tem, então, a visão de lucro, né, que seria as entradas menos as saídas. Então, eu tenho uma visão do dia. Então, quanto que entrou de dinheiro nesse dia versus quanto saiu. E eu tenho uma visão acumulada do mês, que seria, no primeiro dia do mês entrou R$500, no segundo entrou mais 500, aqui eu vou ter um valor de 500, aqui de 500, aqui eu vou ter 500 e aqui 1.000, porque aqui eu somei os 2 dias anteriores. Aqui, no terceiro dia, eu somei os 3 dias anteriores, e assim por diante, tá? Aqui eu tenho uma visão só do dia. Tá bom? O saldo previsto, o que é? Vamos supor que eu tenha começado o meu mês... Vamos pôr um valor positivo aqui, né, gente? Para ficar bom o negócio. Para chamar coisa boa. Vamos supor que eu tenha terminado o meu ano de 2020 com R$10.000 na conta, certo? Esse é o valor inicial que eu tenho aqui. Eu tenho 10.000, que é o valor do dia anterior, né, que não está nessa aba do mês, estaria na aba do mês anterior, mais o lucro e prejuízo do dia, mais empréstimos caso eu tenha feito. Esperamos que não tenhamos que fazer nenhum, certo? Então, aqui é meu saldo previsto. Então, com base no dinheiro que eu esperava ter no dia anterior, mais as entradas e saídas do dia, quanto eu deveria ter em caixa?
Esse é o valor aqui. Aqui embaixo eu vou registrar exatamente quanto que eu tenho em caixa. Então, eu vou registrar aqui quanto que eu tenho no saldo do banco 1, quanto que eu tenho no saldo do banco 2 e quanto que eu tenho em dinheiro lá no meu caixa. E aí, esse valor de saldo real tem que bater exatamente com o saldo previsto. A gente vai ver quando a gente for preenchendo que se faltar algum valor, significa que provavelmente você esqueceu de fazer algum registro aqui de entrada ou saída, tá? A ideia é que bata exatamente. O que aconteceu na frutaria? A gente começou a fazer esse controle, a gente não estava fazendo, a gente começou a fazer isso em janeiro, e a gente, assim, no dia 6 ou 8 de janeiro, e a gente não estava fazendo todos os dias, a gente estava pulando 2, 3 dias. Quando a gente foi bater a diferença de caixa depois de 1 semana e meia, mais ou menos, estava faltando R$ 1.000. E provavelmente foram coisas que a gente esqueceu de anotar, de despesas, só que a gente perdeu o controle. Agora eu já não sei mais se é fornecedor, eu não sei mais se o dinheiro simplesmente sumiu do caixa, e a gente acaba perdendo o controle. Então, fazer todo dia esse registro e essa conferência de saldo real com saldo previsto é extremamente importante. Às vezes, no próprio dia, a gente tem dificuldade de lembrar qual foi a despesa. Imagina vendo despesas anteriores. Assim, no começo, vocês vão ter um pouco de dificuldade de entender a planilha, é normal, até eu que fiz a planilha tinha, mas aos poucos vocês vão se familiarizando. E hoje, por exemplo, na frutaria, a gente demora menos de 10 minutos para preencher isso por dia. De verdade, assim, é muito, muito rápido. E vale a pena, porque esse pequeno trabalho todos os dias, quando chega no final de um período, a gente nem terminou o mês de janeiro ainda, a gente já tem informações mega importantes sobre o funcionamento do nosso caixa e o que a gente precisa fazer para o mês que vem. Então, criar essa rotina de registro diariamente é super importante. A gente vai ver que a gente tem que ter uma rotina diária, uma semanal e uma mensal, mas assim, é super simples, tá bom? Então aqui a gente já passou pelas informações da planilha, pelo saldo real e saldo previsto a diferença, que isso dá a diferença de caixa. Tá? Depois aqui tem todas as descrições. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês me mandam. Tá? Agora a gente vai para a parte da atualização. Como eu falei, a gente tem que ter uma rotina. No início do mês, aqui no início do meio do mês, seria uma rotina quinzenal, uma rotina semanal e uma rotina diária. Como que a gente está fazendo isso? Então, começou o mês, eu já sei quais são os boletos que eu tenho que pagar de despesa fixa. Eu sei que no dia 5 eu tenho uma conta de luz, eu sei que no dia 30 eu tenho que pagar meus funcionários, eu sei que no dia 20 eu tenho um pagamento que eu faço mensalmente para um fornecedor. A gente pega no início do mês e já registra todas essas contas que a gente sabe o dia que cai. Então, eu já sei os meus empréstimos negociados, quais vão ser os dias que eles vão ser descontados da conta. Eu já coloco os valores aqui. Eu já sei que todo mês eu tenho que pagar um alarme e a vigilância. Que dia que normalmente cai? No dia 20. Então eu já coloco isso aqui. E assim por diante. Eu vou registrando todos os valores que eu sei a data e sei mais ou menos o valor, mesmo que depois eu tenha que alterar. E eu coloco isso aqui na planilha para o mês inteiro, tá? O que eu gosto de fazer? Se eu não sei exatamente qual é o valor, se é um valor planejado, por exemplo, empréstimo eu sei que vai cair 1.100 naquele dia, acabou, não vai ser diferente. Mas a água e a luz, eu não recebi o boleto ainda. Eu, em média, gasto uns R$1.000, em média uns R$4.000. Eu deixo isso aqui em amarelo, para que quando chegar o dia, eu possa conferir se esse valor é esse mesmo. Tá? Então, essa é uma rotina que eu gostei de criar e que aí depois, quando bater esse dia, eu falo, não, foi 1.005. Aí eu ponho aqui o 1.005 e eu passo para branco, porque já confirmei esse valor. Tá bom? Aí, o que eu recomendo que seja feito? No dia 1, você faz os registros do dia 1 até o dia 30. No dia 15, você valida se está certo os do dia 15 ao dia 30 e já registra o do dia 1 até o dia 15, porque assim você vai sempre conseguir ter uma visão do mês para frente, tá? Uma visão de um mês de despesas que você tem, porque você pode se preparar no final do mês atual para o início do mês seguinte. Por isso que eu acho importante já registrar sempre 30 dias à frente, tá? Não esperar para registrar no dia 1 de fevereiro o que vai acontecer nos próximos 15 dias, porque aí pode ser uma surpresa, pode ser que eu tenha lá uma despesa no dia 5 que eu não estava esperando, entendeu? Então, se eu souber isso antes, eu prefiro já antecipar.
Toda semana, o que eu faço? Eu registro os valores de cartão que já estão certos. Por exemplo, eu recebo semanalmente um valor de iFood. Então, toda semana eu entro lá no sistema do iFood, vejo se bate os valores que foram faturados, menos as taxas que está negociada, e aí eles já me dão, no dia tal vai cair esse valor. Eu pego e coloco na planilha. Então, onde que eu coloco esse valor? Eu venho aqui. Então, vamos supor que toda quarta-feira eu recebo, e aí nessa quarta-feira aqui foi agendado um valor de R$ 1.500 para cair. Eu já coloco aqui, tá? Para cartão de crédito e débito, eu fiz um outro sisteminha que me ajuda a fazer essa conferência, né? Que já me dá os dias, as datas, mas no fim das contas a gente acaba sempre tendo que validar se caiu na conta mesmo, tá? Então, semanalmente eu já planejo os meus recebimentos dos 7 dias seguintes, tá bom? Todo dia, o que a gente faz? Então, aí vai no processo diário. Por onde a gente começa, então? Qual que é meu saldo no banco? Então, vamos supor que eu comecei aqui no dia 1º de janeiro. Bom, eu terminei o dia de ontem, 31 de dezembro, com 10 mil na conta. Hoje eu entrei lá na conta e tem R$ 8.000. No Santander não tem nada, porque eu não estou usando essa conta. E eu tinha R$ 200 em dinheiro. Bom, esse 1.800 deve ser o dinheiro que eu gastei aqui nesse dia, tá? Beleza, conferi o saldo real, registrei o saldo real e o dinheiro na conta, linhas 12 a 14, certo? Beleza. Vamos para as entradas. Tá, então, nesse dia, como eu não tive operação no dia anterior, eu não recebi crédito, débito ou dinheiro, eu recebi uns R$ 500 de ticket aqui. E também não recebi de iFood. Esse ticket foi da minha operação lá de dezembro que caiu nesse dia. Então, não tive entrada de dinheiro, não tive crédito, não tive débito. E também não tive iFood. Eu confiro as despesas fixas, certo? Então, eu venho lá. Eu tinha alguma despesa fixa marcada para essa data? Não tinha nada. Beleza. Registro as despesas variáveis e fixas. Então, hoje eu fui fazer compra. Eu fui lá no meu fornecedor de frutas, meu hortifruti, e gastei R$ 580, que são as compras da semana. No meu fornecedor de peixe, eu gastei R$ 600. Deixa eu ver aqui. No meu fornecedor de... sei lá o quê, eu gastei 1.200. Tá, acho que foram essas as coisas que eu anotei aqui que eu gastei. Beleza? Então, tá. Registrei as despesas, olhei as despesas fixas, não tinha nenhuma, registrei as variáveis do dia que não estavam registradas e agora eu vou conferir se o meu saldo previsto é igual ao meu saldo real. O meu saldo previsto é 1.120 e o meu saldo real é 8.200. Pô, peraí, tá sobrando um dinheiro aqui. Será que eu esqueci de registrar alguma coisa? Eu esqueci de registrar uma entrada de dinheiro que teve porque alguém estava me devendo, sei lá, um cliente tinha pendurado uma conta e pagou. Pô, essa entrada aqui era o que faltava. Então, errei o valor aqui. Então, o saldo real tem que bater exatamente com o saldo previsto. Vou dar um exemplo diferente, em que faltou dinheiro aqui. Então, eu tinha 7.500 aqui. Tá faltando R$ 500. Aqui deu negativo, tá faltando R$ 500. Isso acontece muito. De onde saiu esse dinheiro? Aí a gente fala, não, eu só gastei com esses fornecedores. Não, tem certeza? Pera, tá faltando alguma coisa. Lembrei que eu paguei não sei o que pra não sei quem. Aí você coloca aqui e aí bate, entendeu? Então, não deixem acumular a conferência da diferença de caixa. É super importante que você, todos os dias, faça essa conferência. O que acontece na frutaria é que, às vezes, dá uma diferença de troco, em torno de R$ 10, R$ 12. Eu acabo colocando aqui em outros, né? Então, por exemplo, se aqui tivesse dado 190, eu estaria faltando R$ 10.
Eu coloco aqui em outros se não for um valor relevante, porque também não acho que não vale ficar quebrando a cabeça com valores tão pequenos, sabe? Normalmente de verdade é menos de R$10, assim, mas se forem valores altos, né, significativos, é importante que você entenda de onde saiu esse dinheiro todos os dias. Se você deixar para 2, 3 dias, você não vai lembrar. Às vezes até no dia é muito difícil. Tá. Então a gente confere se o saldo previsto é igual ao saldo real. Se não for, a gente vai corrigindo e identificando os pagamentos até que fiquem iguais. Pronto. É isso. De verdade, a gente demora menos de 10 minutos para fazer isso num restaurante que tem despesa, que faz compras todos os dias. A gente não trabalha com estoque hoje. A gente faz todas as compras todos os dias e é super rápido de preencher, tá? Agora a gente vai para a parte importante, a parte em que a gente olha para os números e analisa, tá? O que a gente faz todo dia, então? Todos os dias eu vejo se tem saldo na conta para o pagamento dos dias seguintes. Se não tem, vamos supor... Cadê meu saldo aqui? Meu saldo previsto, por exemplo. Vamos supor que eu não tenha começado aqui com R$10.000, eu tenha começado com R$0 no meu ano, certo? Volta. Vamos supor que eu tenha começado o meu ano com R$0. E aí, nesse dia aqui, eu tive esse gasto, certo? Minha conta já está negativa. Eu vou ficar com a conta negativa aqui até acontecerem os recebimentos dessa semana. Mas aí vamos fazer diferente. Vamos supor que teve uma entrada aqui de... Vamos supor que a gente tá assim. Então, a gente começou o ano com R$0. Aí a gente teve uma entrada aí de R$190, certo? Você começou com 0, tem 190 na conta. Vai passando sua semana, beleza? Você sabe que aqui você vai ter algum faturamento que vai preencher as entradas aqui durante essa semana, só que lá na terça-feira você vai ter uma despesa alta, uma saída de R$6.000 do caixa. O que a gente tem aqui? Vamos ver. Pô, eu tenho conta de água, luz, uma despesa de empréstimo e a caixinha do lixeiro que você tem que pagar em dinheiro. Mas fala, eu não vou ter esse dinheiro. O seu faturamento na semana normalmente cobre isso aqui? O seu faturamento não, a sua entrada, que vai acontecer nesses dias, cobre? Se não, você tem duas opções. Você pode renegociar com algum fornecedor, ou você pode, por exemplo, passar a conta de luz um pouco mais para frente, dar uma leve atrasada aí, sem não contar muitos juros. Ou você pode fazer um plano para aumentar o seu faturamento nesses dias e conseguir pagar essa conta nesse dia, tá? Se você tem um cheque especial, você consegue ver quantos dias você vai ficar no negativo e se preparar para isso. A ideia é que não tenha que usar cheque especial, negativo e nada, mas esse é o primeiro análise que você tem que fazer. Nos próximos dias, o seu saldo vai dar para pagar as contas que você tem planejada? E aí, se não tiver, você se movimenta, tá? O que a gente faz toda semana também? Eu olho para ver se o lucro do mês está dando positivo ou negativo. O que acontece aqui? Eu tenho já todos os registros das minhas contas fixas, certo? Então, eu já começo o mês sabendo que sem os gastos variáveis que eu vou ter, eu já estou devendo R$25.000. Então, eu vejo quanto na semana eu tenho... eu divido isso, o faturamento que eu tenho que fazer para cobrir isso no final do mês, por semana. Então, vamos supor aí que eu tô com um prejuízo acumulado no mês de R$20.000. Vamos supor que minha margem seja de 50%. Para eu cobrir isso, eu vou ter que vender 40. Aí eu espero gastar 20 com fornecedores, né? Porque a minha margem é metade. E aí eu vou cobrir até o restante do mês. Para eu faturar 40 até o final do mês, eu tenho que faturar em média 10 por semana. E aí eu vou fazer o meu planejamento com base nisso. Eu vou fazer meta para os meus funcionários. Então,
eu olho para o final do mês, toda semana, para ver o que nessa semana eu tenho que fazer para que eu chegue lá no final do mês pensando no lucro ou em bater a minha meta de pelo menos não ficar com prejuízo. Tá? Então eu vejo se o lucro acumulado da semana e do final do mês são positivos ou negativos. Se der negativo, eu posso planejar uma redução de despesas ou fazer um plano para aumento de faturamento. Tá? Acabou o mês, o que a gente faz? Eu prefiro, em vez de olhar aqui, né, eu prefiro olhar aqui na aba do resumo, porque eu posso comparar com os meses seguintes. Quando a gente começar a preencher os meses nas abas, a gente vai ver que a gente vai ter essa visão comparativa de um mês para o outro e a gente consegue ver o que a gente tem que melhorar. Por exemplo, aqui eu vou preencher aqui alguns valores para a gente ter um cenário real aqui. Então vamos supor que eu consiga entrar aqui com em média R$1.000 por dia. Eu vou pôr tudo em dinheiro aqui só pra gente fazer o exercício. Tá. E aí eu gasto com fornecedores, então, metade desse dinheiro, 500. Certo? Que foi aquele cenário que eu comentei. Então, o que acontece? Nesse cenário aqui, eu planejo no final do mês ter R$40.000 de saída. Vamos supor que seja esse final de janeiro. E eu tive de entrada 34, eu tive prejuízo nesse mês, certo? Então, eu faturei só 34. Qual foi minha margem em cima desses 34? 48. Putz, minha margem tá baixa. Né? Pode ser por isso que eu tenha tido prejuízo nesse mês. O que eu posso fazer no mês seguinte para aumentar a minha margem? Eu tenho que reduzir o preço dos meus fornecedores. Ou não, eu posso tentar faturar mais para conseguir bater essa meta, porque eu não consigo mais, não tem como eu negociar com os meus fornecedores. Então, o que eu faço? Antes do mês começar, então aqui eu tenho fevereiro, eu tenho os meus custos fixos, né? Que aqui estão iguais em janeiro e fevereiro, estão bem parecidos, eu acabei mudando uma coisinha ali, mas as minhas despesas fixas estão bem parecidas. Eu vou planejar quanto que eu vou gastar com fornecedores e quanto que eu vou ter de entrada para fazer esse exercício. Eu não preciso nem ir colocando ao longo dos dias. Eu posso colocar em um dia só do mês só para fazer esse exercício, entendeu? Então, vamos supor que eu fature nesse mês R$60.000. E eu sei lá que a minha margem, de forma geral, é 50%. Então, eu vou ter gasto para chegar nesses 60 mil, 30 mil. Como que vai ficar meu mês? Eu vou ter lucro. Então, aqui, eu posso considerar que eu achei um ponto zero do meu negócio. Se eu faturar 60 mil com essa margem de 50% e os meus custos fixos em 22, eu consigo ter 4 mil de lucro. A gente pode reduzir um pouquinho para a gente ver nosso ponto zero. Então, se eu faturar 55 mil e se eu gastar com fornecedor exatamente metade, eu ainda vou ter isso aqui a gente pode considerar bem pouco, né? 1.800. Então, esse é o mínimo que eu posso faturar. Nossa, e se eu faturar 80 mil nesse mês? E eu vou gastar 40, né? Para conseguir faturar 80 mil. Meu lucro vai ser de 12.800, entendeu? Então, eu modelo um cenário para o mês seguinte só usando o primeiro dia para eu saber quanto que eu tenho que fazer e aí assim eu monto as minhas metas com base nisso. Se você vê o caso da frutaria, a gente vê que a gente faturando muito, a gente tem que faturar muito para conseguir ter algum lucro. E assim, é um faturamento muito maior do que a gente está conseguindo fazer hoje. Então, a gente conseguiu ver que a nossa margem está realmente bem baixa. E aí a gente está fazendo todo o exercício de aumentar a nossa margem na venda, tanto aumentando o preço e reduzindo o valor de fornecedor, para que a gente consiga ter uma margem saudável que dentro do nosso faturamento a gente consiga ter um certo lucro, o lucro que a gente planeja ter, tá? E aí, beleza, você fez esse cenário, listou as suas metas, apaga aqui os valores fictícios e a partir daí você começa seu mês colocando os valores e atualizando a planilha, tá?
É isso, gente. Eu acho que... o que mais a gente olha? Então, a gente olha se o lucro prejuízo está de acordo com as nossas expectativas, avalia quanto do faturamento foi para despesa fixa, se não está muito alto esse número de despesas, avalia a margem, como eu falei, e a gente faz as metas de aumento em cima disso. Então, tudo que eu falei aqui está listado nesse material. Eu vou compartilhar tanto a planilha quanto o material. Se tiverem dúvidas, se acharem algum erro de fórmula, me avisem. A gente está começando essa operação agora também, e esse é o primeiro tipo de vídeo, o primeiro desses vídeos que eu faço, e espero que eu tenha ajudado, tá bom? Compartilhem com os amigos de vocês se tem negócio, acho que pode ajudar. Assim, eu tive que assistir muitos e muitos vídeos no YouTube para chegar nesse modelo pra gente. A gente viu, para dar os créditos aqui, eu vi principalmente da ForBlue, que é uma consultoria, e do Domine Seu Negócio, do Matheus Lessa, que é um cara especialista em restaurante. E eu montei a nossa planilha em cima delas. Assistam vídeos também de planilhas de fluxo de caixa relacionados ao negócio de vocês. Às vezes isso pode ajudar, tá bom? Acho que é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Beijito.